E aí, galera, voltamos para o segundo tempo, Ciências da Natureza e Matemática, galera. E aqui eu estou com uma fera da matemática, Ricardinho, galera. Poxa, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, é uma satisfação. Galera, é uma fera da matemática. Vai fazer essa matemática ficar fácil para você. Não é, Ricardinho? É isso aí. Show de bola. Vamos pra cima, show de bola, que a hora tá chegando e o Enem já tá aí na porta. Exatamente. Então, galera, te liga nessa aula do mestre Ricardinho que você vai aprender matemática, tá bom? Beleza. Show! Show. Beleza, beleza, beleza. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês, né? Com um pouquinho do nosso tempo para passar para você todas as dicas importantes para que você possa fazer uma excelente prova. Lembrando que a nossa prova é de matemática e é apenas no outro, né? Apenas no outro final de semana. E aí você não pode esquecer que amanhã, linguagens humanas e a redação. Beleza? E aí, olha para a tela que a gente vai começar a trabalhar a competência 6. Vamos lá, vem comigo. Olha só, na competência 6 é muito importante você saber que ao abrir a sua prova do Enem, você vai ter a capacidade de interpretar informações, tá? A partir da leitura que você vai fazer de gráficos e tabelas, tá? Realizando previsões de tendências, extrapolações, interpolações e o principal que é a interpretação. Só que aí nessa competência, eu grifei aqui, ó, o que é de mais importante para você entender. Interpretar informações e fazer a leitura de gráficos e tabelas. Portanto, meus amigos, a grande sacada do início da nossa aula é essa competência 6, onde você vai interpretar informações e vai fazer a leitura de gráficos. E aí, dentro de toda essa competência, você vai destacar comigo as habilidades. E aí eu vou mostrar para você o quanto é importante você entender sobre as habilidades, porque olha só, olha o que eu destaquei para você no quadro. Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferências. E aí, professor Ricardinho, eu tô lendo a primeira habilidade aí, e aí tá dizendo assim, fazer inferências. O que significa isso? Significa que você, após a leitura, após a interpretação desse gráfico, você vai tirar as suas conclusões. É isso mesmo. Na habilidade 24, pouco se faz cálculo, pouco se faz a chamada continha. O que você vai fazer é observar com atenção o gráfico ou a tabela e a partir dele você vai fazer inferências, você vai tirar as suas conclusões. Agora, acompanha no quadro a habilidade 25. Olha como ela já é diferente das outras. Observa que agora ele está dizendo para você resolver problemas. Resolver problemas com dados apresentados em tabelas ou gráficos. E aí olha para cá novamente comigo. Olha lá. Observa que a habilidade 24 pede para você observar e tirar suas conclusões a partir disso. A habilidade 25 diz assim, resolva os problemas. E aí você vai meter a caneta e aí você vai fazer o seguinte, resolver problemas é fazer uma continha, resolver uma regra de 3, calcular uma porcentagem, calcular um aumento, um crescimento ou decrescimento. E aí você vai com a caneta para poder resolver. Agora olha novamente para o quadro e vamos fechar comigo a habilidade 26. Ela pede para você analisar essas informações, ou seja, ela pede para você observar o que tá sendo expresso no gráfico, na tabela, só que ele diz assim, ó, como recurso para a construção de argumentos. Ou seja, após a sua análise, após a sua observação, você vai começar a fazer pequenos cálculos para que no final você possa argumentar e marcar a alternativa correta. Olha para mim novamente. E aí, essa é a minha proposta no início da nossa aula. Analisar, resolver, fazer inferências relacionadas a gráficos e tabelas. Vamos para a primeira questão, dá uma olhadinha no quadro e faça a leitura comigo. Vamos lá. Olha só.
Após a análise dessas habilidades, você já observa a questão. E aí vem a grande sacada, você que está observando, presta bem atenção. Imagina você, né, no domingo, observar todo aquele texto. Coloca o texto pra gente aí de novo, Peter Pan. Coloca aí para eles verem. Olha o tamanho, minha Nossa Senhora de Nazaré. Como é que você vai se comportar? Presta bem atenção nesse texto, porque observa o que vai acontecer com ele. Ao pegar uma questão do Enem, você vai fazer exatamente isso que eu estou te mostrando aqui, ó. Olha como vai ficar em negrito, olha lá, ó. Isso significa o quê? Que a gente está indo direto na pergunta. A gente está indo direto no que a gente chama no Enem de enunciado. Todas as vezes que você resolver uma questão do Enem, você vai direto no enunciado. Professor, eu vou direto no enunciado por quê? Porque é lá que vai estar a pergunta. É lá que ele vai dizer para você o que ele deseja. Então, quando você faz essa leitura, automaticamente você já está a par do que aquela questão está querendo, e aí você volta ao texto para exatamente retirar as informações pertinentes para que você possa realizar a questão, para que você possa responder aquela pergunta. Então, volta ao quadro comigo, vamos fazer a leitura da pergunta e depois a gente observa no próprio texto o que é de importante aí. Olha só, a pergunta é a seguinte: se uma dose desse antibiótico, vamos supor então que eu já sei que ele bebeu alguma coisa e tomou um remédio, e se esse antibiótico foi injetado ao meio-dia, às 12 horas em um paciente, o percentual dessa dose que restará em seu organismo às 13h30, ou seja, 1h30 depois, será aproximadamente de... Olha para mim, meu filho, olha para cá. Isso, garoto. Você já fez a leitura. Fazendo a leitura, você já começa a imaginar. Alguém tomou um antibiótico meio-dia. E obviamente que esse remédio começa a fazer efeito. Após 1h30, após 1h30, eu te pergunto, o quanto de remédio terá no organismo desse paciente? Agora que você já sabe o que ele quer, você volta ao texto comigo para destacar o que de mais importante nós temos. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Olha lá o que vai acontecer a partir do momento que eu já sei o que ele quer. Olha lá de vermelho, olha lá. A cada intervalo de tempo correspondente a uma meia-vida. Continua olhando para o quadro. A uma meia-vida. Égua, professor Ricardinho, eu não sei o que é uma meia-vida. O que eu faço? Continua lendo o texto comigo, olha lá. A quantidade de fármaco, a quantidade de remédio, a quantidade de antibiótico existente no organismo, no final do intervalo, é igual a 50% da quantidade no início desse intervalo. Bem, agora a gente matou a questão, não tem como você saber. Olha para mim, fecha comigo. Você toma um remédio. Ao tomar esse remédio, a cada 1 hora, a quantidade de fármaco, a quantidade desse antibiótico começa a reduzir a metade do que existe lá. E a metade do que passa a existir novamente. E a metade do que passa a existir novamente. Ou seja, após 1h30, o quanto deste antibiótico ainda vai estar no teu organismo? Vamos resolver? Vamos lá? Olha para o quadro mais uma vez, vamos ver o próximo slide, onde você vai ter a resolução dessa questão. Olha para mim. Bem, tu já está olhando, que diabo é isso aí, professor? Que diabo é esse diabinho aí? É o principal erro que você pode cometer. É o principal erro que você pode cometer. Você vai pensar comigo, olha para o quadro. Se no início eu não sei quanto tinha de antibiótico, então no início eu tinha 100%, claro. É o total. Após 1 hora, isso vai cair para 50%, porque de acordo com o texto, isso vai ser reduzido à metade. Tá lindo. Então, após 1 hora, ele cai para 50%. Perfeito. Agora, se fosse mais 1 hora, observa o quadro, ele cairia de novo para 50%.
Mas eu não quero 2 horas, eu quero 1 hora aí. Participa aí comigo, 1 hora aí. Isso, garoto, 1h30. E aí você raciocina comigo. Se 1 hora é 50%, meia hora vai ser quanto? 25. Ora, e se eu tinha 100, caiu para 50 e agora vai cair mais 25, eu tenho apenas 25%, não é isso? Não é, diga é. Não é isso? Diga é. Não é. Meu Deus do céu, professor. Pelo amor de Deus, por que que não é? Olha para mim. Olha para mim. O que diz a habilidade? Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas. Eu pergunto uma coisa para você. Em algum momento você olhou para o gráfico que estava ali ao lado? Não, eu sabia que não. E me diz uma coisa, como é que você quer fazer uma questão que envolve gráfico se você não olha para o gráfico ao lado? Se você olhar para o gráfico ao lado, olha para mim, olha comigo lá, vai lá, olha para mim, na questão. Eu tenho o gráfico de uma função que a gente denomina de função exponencial. Ó. É esse gráfico que você observa bem aqui, ó, função exponencial. E se isso é uma função exponencial, eu jamais poderei resolver a minha questão, continuo olhando para ela, eu jamais poderei resolver a minha questão através de uma regra de 3. E o que você fez foi exatamente isso, olhar para o gráfico e resolver através de uma regra de 3. Em cada hora cai 50%, em meia hora cai 25%. E aí você acabou perdendo a sua questão. Então, esse diabinho aí, ó, esse emoji, ele está dizendo para você que essa definitivamente não é a melhor maneira de você resolver essa questão. Jamais resolva uma questão onde o gráfico é uma curva utilizando a proporção, utilizando a regra de 3. E aí alguém vai olhar para o quadro aí e vai dizer assim, professor, mas eu me lembrei de uma fórmula que o professor me passou. E nessa fórmula, olha só, e nessa fórmula, eu só vou substituir os valores. Meu Jesus misericordioso, como é que tu vais fazer isso? E eu te pergunto, quantos dias nós vamos levar para resolver essa potência aí? Dá para resolver, professor Ricardinho? Claro que dá. Claro que dá para resolver. O problema é quantos anos você vai levar para resolver isso aí? Ou seja, utilizar a fórmula não é uma boa. Utilizar a regra de 3 não é uma boa. Meu Jesus misericordioso. Então o que eu vou fazer, professor? Olha para o quadro novamente e vamos para a nossa próxima lâmina. Vamos lá. Presta bem atenção, meus amores. Presta bem atenção. Olha o que está acontecendo bem aqui, ó. Você tomou o remédio. Você tomou o remédio bem aqui, ó. Você tomou o remédio bem aqui, ó. Passou quanto? Passou quanto? Passou uma hora. E passou meia horazinha aqui, ó. 1h30, olha, daqui para cá. E se você observar, ó, acompanhe a tarja vermelha comigo, ó. Se você observar, ó, né? Ela tá subindo e tocando ao gráfico. Quando ela toca ao gráfico bem aqui, a que elemento ela se relaciona? Fala para mim. Ela se relaciona a um elemento entre 30% e 40%. Portanto, você vai dizer assim, meu professor, eu não estou acreditando que era só eu colocar 1h30 ali no gráfico e levar esse gráfico até o ponto onde toca a curva e depois refletir essa curva para o eixo das porcentagens. Olha para mim. Olha para mim. O que dizia a habilidade? A habilidade dizia assim, observe o gráfico e tire suas conclusões a partir dessa observação. Aí alguém vai dizer assim, professor, mas como é que eu ia saber que essa questão era justamente para fazer isso? É aí que está. A aula de hoje fala sobre isso. Eu vim te alertar quanto a esse detalhe. Quando você olhar um gráfico, quando você olhar uma tabela, fica atento porque você pode apenas observar,
Você pode fazer um cálculo ou até mesmo observar e fazer um cálculo. Então é bom, importante demais isso, porque você sabe que quando você pegar a sua prova, essas 3 habilidades poderão ser cobradas de você. Essas 3 habilidades poderão ser cobradas de você e serão. Basta você ter calma para entender o que cada uma delas diz. Nessa questão, olha para ela novamente. Bastava você olhar o gráfico. Bastava você corresponder a 1h30 e subir tocando na curva. Tocando na curva você teria os 35%. A grande sacada da minha aula com vocês não é você resolver a questão simplesmente. É você resolver a questão no menor tempo possível. Beleza? Vamos para a próxima lâmina. Fecha comigo aí a próxima questão. Vamos lá. Beleza. Já sabemos como vamos fazer, hein? Continua olhando o gráfico, continua olhando a tabela, continua olhando o texto, continua olhando a questão. Mas vamos começar pelo Aedes aegypti? Vamos começar? Você que está assistindo essa aula aí, nós vamos começar lendo lá de cima, vamos ser assim? É assim que a gente te ensinou? É assim que a gente está comentando contigo? Diga não. Isso. Por onde nós vamos... Ah, moleque. Por onde nós vamos começar a nossa leitura? Você aí de casa, você aí do outro lado, por onde nós vamos começar essa leitura? Continua aí, ó. Continua aí que eu vou te mostrar por onde nós vamos. E aí tu vai acertar, tu vai dizer yes, yes. Por onde a gente começa? Fecha comigo. A gente começa por aqui, ó. Se mantido o percentual de aumento da população total de Aedes aegypti, observada de 2014 para 2015, encontraremos em 2016 um número total de mosquitos. Olha o que ele está dizendo para você. Ele quer manter o percentual. O percentual de quê, professor? O percentual de aumento. De aumento de onde, professor? Olha para cá. De 2014 para quanto? Para 2015. Então você vai calcular comigo. Agora sim. Agora você está percebendo que você vai precisar fazer o cálculo. Que você vai precisar fazer toda a análise e depois utilizar os seus recursos de cálculo para poder resolver o problema. Você já sabe que tem uma quantidade de mosquitos em 2014, você já sabe que tem uma quantidade de mosquitos em 2015 e que de 2014 para 2015 houve um aumento. Eu quero apenas manter esse aumento. Olha para a questão para a gente poder resolver junto. Olha lá. Bem, observando o quadro, você vai ver que o total, né? Vou passar para você ver de uma maneira mais clara. O total em 2014 foi 38.962. O total em 2015 foi 58.604. Observa que esses valores estão na nossa tabela, bem aqui e bem aqui também, ó. Observa que houve um aumento. Houve um aumento daqui para cá, ó. Houve um aumento daqui para cá. Então esse aumento está representado bem aqui, ó, 19.642. E se ele quer manter o aumento percentual, vamos só simplificar a situação, ó. Pega o total de 2014, chama de quanto? De 100% e depois faz aquela velha e boa regra de 3. O problema não é esse. O problema é você ter que dividir e multiplicar todo esse resultado bem aí. Meus amigos, não é à toa que o emojizinho tá aparecendo ali com aquela lágrima, né, no rosto. Meu Deus, professor. Imagina que essa questão eu esteja fazendo lá pelas 3 horas, 3h30. Como é que eu vou fazer? Mostra a divisão de novo para os meninos, mostra. Como é que eu vou fazer essa multiplicação e essa divisão? Bem, a grande sacada da aula de hoje, mais uma vez eu repito, não é como você resolve. Não é se você vai resolver ou se você não vai resolver. Eu quero que você resolva isso mais rápido. Olha para o quadro novamente. Olha o que vai acontecer. Você está vendo esses 38.962? Você está vendo esses 58.604? Eles realmente representam a quantidade de mosquitos. Mas olha as alternativas, olha comigo, olha. A alternativa diz assim, ó, vai de 60 mil
até 65 mil. Isso significa o quê? Que ele está te dando uma margem de 5 mil mosquitos. E que se ele está te dando uma margem de 5 mil mosquitos, ele não quer o valor exato. Ele quer o valor aproximado. Ele está deixando você à vontade para que você possa fazer a observação. Ele está deixando você à vontade para que você diga assim: meu Deus do céu, eu não preciso trabalhar com os valores exatos. Eu posso fazer o quê? Aproximações. Então, olha para o quadro. Ao invés de você trabalhar com 38.962 mosquitos, ao invés de você trabalhar com 58.604, olha o que eu fiz, ó. Eu arredondei. Ao invés de 38.962, eu botei 39 mil. E professor, e pode isso, professor? Claro que pode. Ao invés de trabalhar com 58.604, eu trabalhei com 58 mil. E professor, pode isso? Pode, porque se você notar a diferença, foi apenas de 30 mosquitos, 600 mosquitos, e aqui ele está te dando uma diferença de quanto? Fala para mim, ó. Ele está te dando uma diferença de mais de 5 mil mosquitos, meus amigos. Ora, então o que é 600 mosquitos para perto de 5 mil mosquitos, eu te pergunto, né? O que seria isso? E aí, a grande sacada da questão. Ao invés de trabalhar com valores absurdos, eu trabalho com valores aproximados. E aí, quando eu aproximar, olha como vai ficar a nossa regra de 3, olha lá. Observa como é que vai ficar a nossa regra de 3, olha para o quadro. Olha lá, bonitinha, olha que linda que ela vai ficar. Olha só, ao invés de trabalhar com aquele valor absurdo, eu vou trabalhar agora com 39 mil, eu vou trabalhar com 58 mil, e aí, a minha regra de 3, ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar assim. Observa. Olha lá que lindo, ó. 39 mil, 58 mil. E agora eu já posso dizer tranquilo que de 39 mil para 58, houve um aumento de quanto? De 19 mil mosquitos. Olha a quantidade de zeros que eu vou cortar. Olha a quantidade de zeros que eu estou cortando. E olha a pequena divisão que eu vou fazer, ó. Eu vou fazer apenas uma divisão de 1.900 por 39, que já é bem mais razoável do que aquela que você iria fazer anteriormente, tá? Então já começa por aí. Já começo trabalhando contigo a aproximação. Mas atenção, por favor, atenção, tá? Não é uma aproximação aleatória. Não é uma aproximação porque você quer. É uma aproximação porque a questão permite. Agora, preste muito atenção, tome muito cuidado. O que a gente está acostumado nas nossas questões, o que a gente está acostumado? Que o próprio texto venha lá. Qual o valor aproximado? Qual a quantidade aproximadamente? E não aconteceu isso nessa questão. Ao invés de colocar a palavra aproximado ou aproximadamente, ele usou as alternativas para dizer isso para você. Portanto, você que vai fazer prova neste domingo, você que vai fazer prova no outro domingo, fique atento, observe com atenção. Não é só o texto, não é só o enunciado, é também as alternativas. Beleza? Volta para o quadro para a gente finalizar a questão. Vamos lá. Assim que você fez a divisão, você encontrou os 49%. E aí você repete esse 49% novamente. Lembra que a ideia dele era manter de 2014 para 2015 o mesmo aumento percentual também para 2016. Beleza? E aí, fazendo essas continhas, aqui vai ser melhor ainda, porque quando você cortar, observa aqui eu cortando, você vai ter apenas uma multiplicação para você fazer, e aí você chega ao resultado final, que é a quantidade de mosquitos que aumentou. Ora, se aumentou então, continua no quadro, se aumentou então os 28.420, você só faz acrescentar a quantidade de 2015. Beleza? Tranquilo? Bacana? Bacana, professor, eu gostei. Essa parada de aproximar é muito show de bola. Ótimo, mas lembra que eu não estou aqui para te ensinar somente a resolver. Eu estou aqui, olha para mim, olha para mim. Eu quero olhar nos teus olhos. Isso. Eu estou aqui para quê? Para resolver questão com você? Claro que não.
Eu estou aqui para resolver a questão de uma maneira mais rápida. Lembra que todas as vezes que você tiver uma questão para resolver, observa essas dicas, observa o que pode acontecer, observe que você pode sim resolver de uma maneira mais rápida. Professor Ricardinho, mas tem uma maneira mais rápida do que essa? Olha para o quadro que eu vou te mostrar, olha lá. Beleza. Olhando para o quadro, a gente fez a nossa regra de 3. Olhando para o quadro, a gente fez a nossa regra de 3. Está linda e maravilhosa, não tem nada de errado, você ia acertar a questão. Mas agora olha para mim. Olha lá. De 39 mil para 58 mil, olha a setinha te mostrando um aumento. E esse aumento, se você prestar bem atenção, e é isso que eu peço para você nas suas questões, é isso que eu peço para você na sua prova, fica focado, fica atento. Observa que de 39 mil para 58 mil, meus amigos, foi quase a metade. A metade de 39 mil é 19.500. Então eu posso dizer que esse aumento foi quase o quê? Quase a metade. E se foi quase a metade, foi quase quanto? 50%. Mas professor, eu posso usar o quase? Claro que pode usar o quase. A gente não está aproximando? Claro que está aproximando. Ah, então professor, eu estou eleito. Porque se eu usar quase a metade, eu vou usar 50%. E se aumentou 50% de 2014 para 2015, vai poder aumentar de novo, olha lá, 50% de 2015 para 2016. E aí eu te pergunto, me responde bem bonito para eu ouvir daqui, qual é a 50%, qual é a metade de 58 mil? 29 mil. Égua, professor, não precisou nem fazer regra de 3? Não. Por quê? Porque valores como 50%, 25%, 10% são valores mais razoáveis, são valores que você pode trabalhar direto. E aí observa, como deu 29 mil, eu acrescento. E aí a minha resposta final passa a ser os 87 mil e a minha questão ainda continua sendo a letra E. Então, olha para cá mais uma vez para a gente poder entender exatamente o que está acontecendo. Você primeiro vai iniciar pela pergunta. Sempre faça a leitura do enunciado. A partir daí, você entende o que ele está querendo e é capaz de olhar o texto novamente de outra maneira, com outros olhos. E aí você retira exatamente o que você está precisando. No caso de gráficos e no caso de tabelas, observe se apenas a sua leitura já satisfaz. Se apenas a sua observação já satisfaz a questão. Caso contrário, observe o que ele está pedindo. Se ele está pedindo aumento, se ele fala de porcentagem, isso significa que você pode estar resolvendo uma regra de 3. A regra de 3 ela é maravilhosa, mas lembre que se ele trabalhar com 50%, é a metade. 25%, a metade dá metade. 10%, é simples, só multiplicar ali por 10 e dividir rapidinho, você resolve o problema. Beleza? Então não esquece desses detalhezinhos. Vamos encerrar nossa aula? Vamos para a última questão, porque você vai ver que questão genial eu trouxe para você. Olha só, a próxima questão diz o seguinte, e mais uma vez eu trabalho contigo, ó. Meu Jesus misericordioso. Vamos imaginar que você tivesse apenas 3 minutos para resolver essa questão. Apenas 3 minutos. Caraca, eu tenho 3 minutos para resolver, o que eu vou fazer? Eu vou ler tudinho, ela tudinho, desde o começo, é? Claro que não. Você vai ler exatamente a pergunta. Vamos ler a pergunta comigo, olha lá. Lá no finalzinho, olha a pergunta. De acordo com o resultado do segundo exame, qual a classificação da taxa LDL desse paciente? Aí você vai pensar, continua olhando para o quadro. Você vai pensar assim, já após o segundo exame, então significa que ele vai fazer o primeiro e vai fazer o segundo. E depois que ele fizer esse segundo exame, eu tenho que saber qual é a taxa LDL. Não te esquece de olhar para a tabela. Olha para a tabela. Olha a taxa LDL na tabela. O que é que ela diz? Ótima, próxima de ótima, no limite, alta e muito alta. Observa que essas são exatamente as alternativas. Então tu já sabes que tu vais fazer o cálculo após o segundo exame e verificar no que aconteceu com a taxa LDL desse paciente. Aí vem a dúvida. Mas professor Ricardinho,
O que diabo é taxa LDL, professor Ricardinho? E aí é o momento que você volta ao texto para exatamente retirar do texto aquilo que importa. Olha a gente voltando para o texto, olha lá. Observa aqui, ó. Observa, a gente voltando para o texto. Olha bem aqui, ó. Olha bem aqui, ó. Olha a taxa LDL bem aqui desse paciente. Meu Deus do céu, Jesus misericordioso. Olha a taxa desse homem. A taxa muito alta, ela é de quanto? Fala para mim. 190 ou mais. Esse homem já está quase com a passagem comprada, meu parceiro. Ele já está numa situação, quase com a passagem. Ele já fez até o check-in. Ele só está esperando a hora do embarque, meu parceiro. Mas aí tudo tem solução. Olha o que ele diz aí, ó. O paciente vai seguir as recomendações médicas. E aí, olha lá. No primeiro exame que ele fez, logo após melhorar o estilo de vida e a alimentação, olha o que aconteceu. Ele reduziu quantos por cento? Olha para mim, 25%. E depois ele vai reduzir quantos por cento? Fala para mim, 20%. Ah, então fechou. Qual era o valor inicial dele? Fala para mim. 280. E aí eu calculo o que logo depois disso? Calculo os 25% e reduz. E depois dos 25% eu calculo quanto? Os 20%. Olha como uma pessoa normal, olha como o teu concorrente resolveria isso. Olha para o quadro, olha lá. Vamos ver. Olha lá para o quadro. Passa, por favor. Olha como uma pessoa normal resolveria isso. Olha aí, ó. Linda. Professor, tá lindo, mas o emojizinho tá triste. Ele tá dizendo que não é essa. Vou te mostrar por quê. Olha que questão lindazinha pra gente resolver. Olha lá. 280 é o 100%. Eu quero 25%. Como eu não sei, eu vou chamar de X. Faz a multiplicaçãozinha bonitinha da porcentagem. Corta um zerinho. Multiplica o 28 pelo 25. Divide por 10. E você tem um total de quanto? 70 miligramas. Se diminuiu, você pega os 280 e diminui. Portanto, após o primeiro exame, ele vai ter 210 miligramas. Mas ainda está um pouquinho alto, gente. Ainda tá muito alto. E ele vai fazer um segundo exame. No segundo exame, quanto foi que reduziu? 20%. E aí você vai lá, pega os 210, chama de 100% e calcula o Y. E aí reduziu mais um pouquinho. Quanto foi que reduziu através da sua continha? 42. Então, se eram 210, menos 42, pronto, queridos. Após o segundo exame, ele terá 168 miligramas, seria a alternativa correspondente à letra D. Mas o que eu vim fazer aqui? Me responde, só mais uma vez. Eu vim resolver a questão contigo, foi? Eu não vim resolver a questão contigo. O que eu vim fazer contigo? Resolver ela de uma maneira mais rápida. E aí, olha para o quadro, o que é que a gente vai fazer e ouve minha voz para que você possa fixar essa ideia na hora da tua prova no domingo. Olha para o quadro, olha lá. Essa foi a regra de 3. Agora, olha como é que nós vamos resolver. Fecha comigo. Quanto era a taxa dele? Fala. 280. Não te esquece que na primeira redução, no primeiro exame, ele reduziu quanto? 25%. Vamos lembrar comigo. 50% é a metade. Metade de 280, fala para mim. 140. Beleza. Mas ele não quer 50%, ele quer 25%. Então é a metade da metade. Metade de 280, 140. Metade de 140 dá quanto? 70. Fechou. Quanto ele tinha? Ele tinha 280. Menos os 70, ele vai ficar com quanto? 210. Observa que não foi preciso fazer regra de 3 nenhuma. Você fez isso de cabeça. 25% é o que? Fala para mim. A metade dá? Fala de novo. Repete para mim, por favor. É a metade da metade. E aí, na segunda, foi o quanto? 20%, professor. Ora, então vamos comigo. Se você tem 100%, fecha comigo aqui, e isso reduz 20%, então você vai ter apenas quanto? 80%. Ah, tá. E quanto é 80%? 0,8. É exatamente o que vai acontecer na segunda redução. 0,8.
0,8 do valor que você tinha. Quanto é que você tinha? 210. E aí, olha o que vai acontecer nesse final. Como você tem uma casa decimal bem aqui, ó, você vai cortar essa casa decimal com esse zero. E você vai ter apenas quem? O 8 vezes o 21. E 8 vezes 21 dá quanto? 168. Ou seja, o que foi que você fez? Você usou o teu raciocínio, um raciocínio que é pertinente, um raciocínio que você consegue fazer, tá? E aí dividiu a metade da metade. E após isso, você pegou os 0,8 que sobrava, já que era 80% que ia sobrar, e multiplicou pelo 210. Como tinha uma casa decimal, você cortou com 0 e você precisou apenas multiplicar o 8 pelo 21. E 8 vezes 21 deu 168 miligramas. Beleza? Então, queridos, eu passei aqui só para te dar esse recado. Só para contribuir um pouquinho com todo o conhecimento que você tem ao longo de todos os dias, tá? Cooperar com aqueles professores que estão contigo na batalha. E aqui eu queria desejar muito, muito a todos vocês uma excelente prova. Não te esquece das dicas. Lê o enunciado. Depois retira as informações. Observe os gráficos, observe as tabelas. Eles vão aparecer em grande quantidade na tua prova. Então, eu desejo a você, tá? Muita calma, tranquilidade. Que Deus te abençoe. Que Nossa Senhora de Nazaré ilumine teus caminhos para que você possa fazer uma prova maravilhosa, tanto de humanas quanto de linguagens, fazer uma redação espetacular. A prova de natureza, eu espero que você chegue bem perto desses 800, 850 pontos, que é maravilhoso. E finalmente você faça uma excelente prova de matemática. Um grande abraço, uma boa prova e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.